Versículos que marcaram a minha vida. 1 João, capítulo 5, verso 1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Eu fiz ali meu resuminho. Amar se expressa em praticar, e aqui embaixo, quando amamos, praticamos. Pois bem, o apóstolo João é conhecido como o discípulo amado ou o discípulo a quem Jesus amava. Ele escreveu o Evangelho de João, que é o Evangelho do amor. E ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. E também, para surpresa de muitos, ele escreveu o Apocalipse. João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Ele foi preso na ilha de Patmos e lá recebeu a revelação e escreveu o último livro da Bíblia, o Apocalipse. E ele fala do amor. Ele foi tão amado, tão conhecido pelo amor, que os escritos de João têm essa marca registrada, o amor. O amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor e o amor. Por isso que eu falei que amar se expressa em praticar, e quando amamos, praticamos o amor do Pai. Por quê? Porque João, ele quer nos ensinar que nós temos que expressar esse amor. É na prática que nós mostramos o amor, é praticando o amor. Quem é o nosso maior e melhor exemplo? O Senhor Jesus. Em João, eu quero hoje fazer um vídeo usando só referências de João. Então, depois, no teminha de casa, vocês leiam as citações bíblicas, as referências. E aí, vocês vão ver que eu usei muitas referências de João. Claro, né? Não tem como fazer só. Eu gostaria, mas eu tive que incluir outras. Mas vocês vão ver que 90% das referências são do próprio João. Então eu vou começar com João 10:10, que eu cito muitas vezes aqui a parte inicial do versículo, a parte A. Tem até vídeo no canal sobre João 10:10, mas hoje eu quero citar a parte B, a segunda parte do versículo, em que Jesus diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Aí, conforme outras traduções, uma vida plena, uma vida completa, uma vida feliz. Mas eu quero me deter no eu vim. Jesus colocou em prática o seu amor quando ele veio ao mundo, quando ele veio à terra obedecer à ordem do Pai. Jesus é o maior exemplo que nós temos de amor. Em João, capítulo 13, verso 1, diz que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Tem vídeo no canal. Se tu ler todo o capítulo, tu vai ver que Jesus lavou os pés dos discípulos.
ele nos deu uma lição de humildade. Outra passagem de João, que é um exemplo de amor. João capítulo 21. Eles pescaram a noite, pescaram a noite toda e não conseguiram nada. E aí Jesus interfere. E aí eles têm uma pesca maravilhosa. E a rede quase arrebenta por causa dos peixes. E aí vocês vão dizer, que lindo isso. Só que sabe qual é a passagem, a parte dessa passagem, sabe qual é o trecho que me chama a atenção? É o 9. É o versículo 9 do capítulo 21. Quando eles saem do mar, quando eles descem do barco, tem um café preparado para eles. Entre aspas, né? Eu tô falando eu do meu jeito. O Senhor Jesus tinha feito fogo, tinha preparado uma refeição. E ali diz que tinha peixes. E depois ele diz, traga os peixes que vocês pescaram. Vocês estão entendendo? Estou dando exemplos grandes e pequenos, médios. Jesus veio ao mundo por amor. Ele colocou o amor em prática quando ele veio ao mundo. Ele lavou os pés dos discípulos, de todos, do que iria traí-lo, do que iria negá-lo, do que iria duvidar da sua ressurreição, dos que fugiram, dos que o deixaram só. E ele preparou um café. Ele serviu os discípulos. Depois tu lê. Imagina, uma noite inteira lançando as redes, pescando. De manhãzinha, um café. Eu falo café, né? Uma refeição matinal. Brasa, quentinho. Que amor. E nesse mesmo capítulo, depois de terem comido, isso é outra lição. Quer ter uma conversa séria? Senta. Senta à mesa. Toma um café, almoça, janta. Senta, compartilha. Parte o pão. Parte o coração, reparte, compartilha teu coração. Jesus, depois de oferecer este café matinal, ele interroga Pedro, ele questiona Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro diz que ama. E cada vez que Pedro responde que ama, Jesus diz um verbo: apacenta, pastoreia, cuida do meu rebanho. Então, o amor, ele tem que ser posto em prática. Ele tem que se expressar em uma ação, em uma atitude. O amor precisa se expressar. E essas 3 vezes também, muitos estudiosos e teólogos dizem assim: Jesus deu oportunidade para Pedro se arrepender de cada uma das vezes que ele negou. Pode ser, até acredito. Mas ele quis também, olha no nosso número 3 aí, mostrar que era perfeito, que era completo, que aquele perdão, que aquela nova chance, aquela segunda chance estava perfeita, estava completa. Tu me amas? Então pastoreia as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, cuida. O amor só é amor se ele se expressar.
Quando amamos, nós praticamos, nós queremos mostrar esse amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Que maior prova de amor do que essa? 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de língua, não amemos de palavra. Aí eu diria de blá blá blá, de conversa fiada. Temos que amar de ação, de ações, de atos, de atitudes, de prática. O amor, aí eu tenho que citar Paulo, 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba. Se eu amo, eu vou amar até o fim, assim como Jesus. Se Deus me ama, Ele vai amar até o fim. O amor permanece. A fé e a esperança e o amor permanecem, mas o maior de todos é o amor. Na ceia, Jesus demonstrou o seu amor. Ele comeu com os discípulos. Ele compartilhou a sua vida com os discípulos. Quando tu parte o pão, o que tu tá fazendo? Tu tá tendo comunhão com aquela pessoa. Quando a gente convida alguém para jantar na nossa casa, almoçar, tomar um café, sair junto, tu quer intimidade, tu quer estar com aquela pessoa. E foi exatamente isso que Jesus fez. E nós repetimos. A maioria das igrejas, uma vez por mês, serve a ceia, oferece a ceia. É um dos cultos mais importantes. É a expressão de amor. É o corpo de Jesus. É o sangue de Jesus. Isso é amor. Então, o discípulo a quem Jesus amava era João. E João, em tudo que ele fala, ele está querendo deixar bem claro que ele experimentou, vivenciou, conheceu este amor, que era o Senhor Jesus, através desses exemplos que eu dei. Ele foi uma testemunha ocular, ele viu tudo isso. Ele ficou aos pés da cruz, junto com Maria. E Jesus diz que João é filho e que Maria é mãe. O amor de Jesus por sua mãe e o amor de Jesus por seus discípulos, por seu discípulo, naquele momento de dor, foi expresso. O cuidado do filho com a sua mãe, o cuidado do mestre com o seu discípulo. E João tem um versículo que eu considero também muito forte, que é bem no início do Evangelho, que diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Dizem que isso é mais triste do que Jesus chorou. Que esse é o versículo mais triste da Bíblia. Que o versículo mais triste da Bíblia não é Jesus chorou. Porque vir para o que é seu e ser rejeitado é uma dor muito grande. Mas na sequência, João 1,11 diz isso, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas no 12 vem a explicação do que a gente está estudando hoje. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós fomos salvos, gerados por Jesus. Para quê? Para amar, para expressar esse amor que nós recebemos. Jesus gerou filhos e filhas no seu amor. Então, se nós amamos ao Pai, nós amamos ao Filho, nós temos que amar
os nossos irmãos. Essa é a lição que João nos deixa.